Fala galera, beleza? Então eu vou gravar o videozinho da nossa segunda semana da equipe de robótica. Na primeira semana, lembrando, a gente a gente conversou sobre variáveis globais, variáveis locais, viu ali as funções básicas do Arduino, do void loop, void setup, conversou de como declara uma variável e trabalhou com pinos digitais. Nessa segundo encontro, a gente trabalhou então com pinos analógicos, tá? E entendeu um pouquinho de como funciona o conversor analógico digital ou o conversor digital analógico. Então vamos entrar aqui no nosso circuito e vamos construir de novo aqui, só para manter registrado o que a gente fez. A gente controlou dois motores, tá? E esses dois motores, um tinha caixa de redução, o outro não tinha caixa de redução. A gente fez esse controle primeiro pelo Arduino e depois a gente colocou um chipzinho ali para fazer uma interface entre o Arduino e o motor, agregando uma nova bateria, para que então a gente tivesse o controle de uma corrente maior do que a corrente sai do pino do Arduino, que é de 40 mA. A gente passa a ter uma corrente de 800 mA. Então como é que a gente faz isso? Vamos lá pegar o nosso Arduino primeiro, colocar aqui no meio. Vamos pegar dessa vez agora uma placa de ensaio, para a gente poder montar nosso circuito. E vamos pegar aqui o nosso motor com caixa de redução, já de cara. Certo? Como é que a gente monta o nosso circuito então? Para colocar uma bateria como fonte externa do nosso motor, a gente vai trabalhar com um circuitozinho integrado, com um CI a gente chama, que é o CI de fonte H. É um CI para controlar motores. Dá para controlar motores de passo, dá para controlar motores de DC, dá para controlar servo motor, dá para controlar muita coisa com essa plaquinha. Então nós vamos procurar ela aqui. É um componente, um CI, é o SECT, é o L293. Vamos lá, conector ROD, aqui ó. Acionador de motor de ponte H, L293D. Então a gente vai clicar aqui e vai colocar esse nosso circuito, esse nosso CI, ele consegue trabalhar com até dois motores ao mesmo tempo, se for motor DC, até um motor se for motor de passo, mais de dois se for um servomotor. E como é que vai funcionar então? Nesse pino a gente tem nesse CI, em cada pininho a gente tem um nome. Potência 1, entrada 4, saída 4, solo, saída 3, saída 3, ativar 3 e 4. A mesma coisa a gente tem do outro lado, só que daí são para as portas 1 e 2, tá? Como é que funciona aqui nesse circuito? A gente vai fazer o seguinte, como a gente vai usar uma fonte externa, a gente vai ligar o nosso negativo dessa fonte externa aqui nessa parte de baixo do nosso circuito, tá? E a gente vai ligar o positivo também aqui nessa parte de baixo. A gente vai deixar essa barrinha aqui debaixo da nossa protoboard alimentada com a corrente de tensão que vem da bateria, tá? No outro lado, na parte de cima da nossa placa de ensaio, a gente vai colocar a alimentação que vem do Arduino aqui, ó, os 5 volts lá no positivo e o GND lá no negativo. Vamos arrumar esses fios aqui. Aqui. Certo? Então a gente vai ter a alimentação do Arduino na parte de cima da nossa protoboard e a alimentação da bateria, nossa fonte externa, na parte de baixo da nossa protoboard. Porém, quando a gente está usando duas alimentações, o aterramento, que é o ground aqui, o GND, no circuito ele chama de solo, ele tem que ser o mesmo. Então a gente vai puxar o aterramento de uma da placa do Arduino para a bateria que a gente ligou aqui embaixo. Assim. Certo? Agora eles fazem parte do mesmo circuito. A gente nunca vai ligar o positivo os dois positivos juntos, senão vai fechar curto, vai dar uma bagunça e tudo mais. Então, feito isso, o que a gente precisa fazer? Vamos começar alimentando o nosso CI. No nosso CI a gente vai ter dois pinos, que é o solo, que é esses dois pinos do meio que a gente leu, na cor preta. Vamos colocar aqui, só para deixar didático o nosso circuito. O outro lado também, mesmo que a gente não vá usar, vamos alimentar aqui, energizar.
2 fios pretos no solo, certo? E aí em cada lado do circuito a gente controla o motor. Como é que funciona isso? Bom, a alimentação positiva vai vir da nossa fonte externa, que é esse pino aqui no canto, ó, potência 1. A gente vai colocar desse nosso pino externo. Então vamos colocar aqui vermelho. Que a corrente que eu quero mandar para o motor vai sair da bateria. A gente vai só controlar o quanto de corrente que vai passar para o nosso motor. Do outro lado a mesma coisa, aqui o pino de potência 2. Vamos colocar aqui na nossa alimentação externa. Feito isso, a gente tem agora a parte de controle do nosso circuito. Bom, onde a gente tem saída, por exemplo, saída 3, saída 2, a gente vai ligar lá no nosso motor. Saída 3 em um dos lados do motor. E a nossa saída, vamos colocar aqui um roxinho para dizer que é um turquesa, para dizer que vai para o motor. E a nossa saída 4, a gente vai levar lá para o nosso motor também. Então agora, ao invés de a gente conectar o nosso motor diretamente no Arduino, que a gente já viu que não tem corrente o suficiente para ligar o nosso motor, a gente vai conectar esse circuito que está ligado a uma potência, uma fonte de alimentação externa e vai controlar o quanto de corrente vai passar dessa alimentação externa para o nosso motor. Para controlar isso, a gente vai usar os dois pinos que a gente chama de entrada aqui, ó, entrada 4 e entrada 3. A entrada 4, ela vai controlar a saída 4, vou colocar aqui na 5. Vou colocar na cor laranja, vamos dizer assim, que é a primeira. E a entrada 4, a entrada 3, desculpa, aquela ali era a entrada 4, vai controlar o nosso pino, a nossa saída 3. Vou colocar aqui no 3, inclusive. Vamos colocar esse aqui de roxo. Aí. Então o roxo e o laranja são nossos controles e eles vão controlar em sequência esse canal aqui. Vou botar de roxo também. E o 4 vai controlar esse canal aqui. Vamos botar de laranja. É isso que a gente vai fazer. Mas para o nosso circuito funcionar, a gente precisa ligar ele. A gente vai ligar ele com o nosso pino de Enable aqui, ó. Que é esse primeiro pino, ativar 13 e 4. Então a gente vai pegar esse pino e a gente pode conectar ele em qualquer porta do Arduino. Eu vou conectar aqui na nossa porta 8 aqui. 8 vai ser o nosso botão aqui que liga. Vamos colocar aqui como azul, que eu não coloquei nenhum fio ainda. Feito isso, agora está montado o nosso circuito. A gente vai para a nossa programação. Como é que funciona a programação aqui? A gente tem 3 pinos para controlar, certo? O pino de liga e desliga, o Enable, certo? Ativar 3 e 4. E o pino de controle de corrente que vai para o motor, que é o pino 3, o pino 4 e o pino 3. Estão conectados lá no Arduino, nos pinos 5 e nos pinos 3. No código, vamos para o nosso setup de texto. A gente precisa, num primeiro momento, dentro do nosso setup, definir os pinos que eu estou utilizando. Eu estou utilizando 3 pinos. O pino 3 para um motor, o pino 5 para o outro fio do motor e o pino 8 para o comando. A gente viu também que a gente pode declarar aqui variáveis aqui em cima para conter o valor desses pinos para quando a gente quiser trocar, não precisar alterar todo o código. Então vamos colocar aqui o pino de Enable ou o pino de ligar. Vamos colocar no pino, vou fazer ele receber o valor do pino 8, que é onde está o pino de ligar. No motor negativo, no fio pretinho ali do motor, ele está ligado no pino 3. E o fio positivo do motor, vamos chamar aqui na int de MP, está no pino 5. Tá? Declarei as 3 variáveis, então aqui dentro do pinmod a gente viu que a gente pode utilizar o nome dessas variáveis. Então, o ligar, que é um output, o mn, que é um output, e o mp, que é um output. Certo? Feito isso, a gente declarou nossos pinos aqui direitinho, que eles são todos pinos de saída. E agora a gente vai fazer o nosso looping, tá? Para controlar os nossos motores lá, a gente teve aquela conversa sobre conversor analógico digital, digital analógico. E aí a gente viu que quando a gente trabalha com pino digital, a gente tem
uma saída analógica simulada. E essa saída eu posso escrever um valor de 0 a 5 volts, mas na minha instrução eu coloco um valor de 0 a 255. Por quê? Porque o nosso conversor digital analógico é de 8 bits, ou seja, 2 elevado a 8 dá 255, que é o valor máximo que eu consigo escrever com essa resolução. Então, para escrever num pino analógico com suporte PWM, que é aquele que tem o tiozinho lá em cima, a gente vai utilizar a função analog write, a função para escrever num pino analógico. E esse pino analógico é o nosso pino 5, nosso pino 3 lá. Então, vamos colocar aqui no nosso MN, vírgula, o conteúdo que eu quero escrever. Bom, se eu quero girar o motor para um lado, eu aterro um lado do fio do motor, um fio negativo ou fio positivo, e o outro fio eu faço a mesma instrução, porém agora com fio positivo, e eu coloco um valor que pode ser de 0 a 255, certo? Então essa faixa aqui, a gente viu que dá para colocar comentários com barra barra, essa faixa pode ser de 0 até 255, que corresponde a 0 volts até 5 volts. Então, se eu der um play nesse código aqui, o meu motor é para funcionar. Vamos ver, dei um play. Vamos arrastar aqui nosso código para o lado, vou fechar o nosso código aqui. Nosso motor está em 0. Por que ele continua em 0? Bom, a gente esqueceu o seguinte, a gente tem 3 pinos para controlar, ó. O pino 3, o pino 5 e o pino 8. E o 8 é justamente o que liga o circuito para controlar essa corrente. Então a gente precisa vir aqui no nosso código e em algum momento setar esse pino 8 para um high, para ele estar ligado. Então a gente vai colocar aqui dentro do meu looping ou dentro do meu setup. Vamos colocar dentro do meu setup para ele já começar o nosso código ligado. A gente vai colocar um digital write para escrever num pino digital. Que pino é esse? É no pino que tem o ligar. Eu quero escrever high para então ligar esse lado do meu componente. Depois que a gente faz essa instrução aqui, vamos colocar aqui ligar funcionamento do CI. Depois que eu boto esse código aqui, vamos ver se o nosso motor agora vai funcionar. Vou fechar aqui nosso código. Ó, nosso motor está funcionando agora e está girando para o sentido anti-horário. Para ele girar no sentido horário, a gente vai na nossa programação, aqui no nosso código, para a simulação e vai alternar aqui, ó, ao invés de MN escrever 255, vamos botar MN escrever 0, vamos botar o MP no 0 e o MN no 255. Lembrando que é motor positivo, motor negativo, fiozinho que tem do lado. Quando eu clicar em iniciar simulação, vamos lá para o nosso código. Ó, o nosso motor agora está girando para o lado positivo. A gente viu no nosso encontro que quando a gente liga o nosso motor direto numa porta de Arduino que tem 40 mA de saída, de corrente de saída, o nosso motor chega a 30 RPM, 30 rotações por minuto no máximo. Quando a gente usa uma bateria externa que tem aproximadamente 800 mA de corrente de saída, o nosso motorzinho aqui com a caixa de indução, ele chega a 244 RPM por minuto, ou seja, a gente aumentou muito a velocidade desse nosso motor sem perder a força. Então, tá aqui o circuito que a gente montou no nosso segundo encontro. Bom circuito para vocês. Os fios estão aqui coloridinhos para ajudar vocês a montarem esse circuito. E qualquer dúvida é só comentar aí no vídeo ou perguntar lá no nosso Google Sala de Aula.